Hoje eu vou mostrar meus alto-falantes distante acessíveis, de fase linear, em caixas de 30 litros, que oferecem fidelidade sonora comparável a modelos high-end de marcas renomadas, mas a um preço muito mais baixo. Por causa do meu trabalho, preciso constantemente testar amplificadores, streamers e conversores digital analógico. E o principal problema é que é muito difícil encontrar um sistema de alto-falantes que revele com precisão e consistência as diferenças entre todos esses aparelhos. Quase qualquer alto-falante adiciona sua própria coloração audível, e quando um alto-falante colore o som, acabo ouvindo não tanto o caráter dos amplificadores ou do conversor digital analógico, mas sim as características do próprio sistema de alto-falantes. Mesmo que você pegue alto-falantes de estante relativamente caros, do segmento de áudio residencial, descobre-se que todos soam diferente, e isso atrapalha os testes. Trabalhar com a Reflector Audio me deu a solução. No início, o estúdio adquiriu monitores ativos de fase linear, Reflector Audio Square 2, que são ótimos para testar conversores digital analógico e streamers, mas tem um detalhe. Os amplificadores já estão embutidos, mas às vezes é preciso ouvir alto-falantes passivos, por exemplo, com seu amplificador vintage, um combo streaming moderno ou um amplificador chinês barato da classe D. Eu precisava de alto-falantes passivos, de fase linear e tão neutros quanto possível, que permitissem testes honestos de hardware. E, ao mesmo tempo, sem que o preço disparasse. Juntos, com a Reflector Audio, criamos uma solução simples e relativamente barata, painéis acústicos que transformam praticamente qualquer caixa adequada em alto-falantes de estante monitor honestos. A ideia é bem simples, você compra um painel pronto com alto-falantes, um tweeter de corneta e um crossover. Depois, você o insere em caixas existentes de alto-falantes antigos, com volume de cerca de 30 litros ou mais, ou constrói uma nova caixa do zero para esses painéis. Se você tiver alto-falantes antigos de estante ou de chão com bom volume, mantenha a caixa e apenas recorte uma abertura usando o molde fornecido. E instale o painel nela, será necessário amortecer a caixa, inserir um duto de reflexão de graves com as dimensões corretas, e você terá um nível completamente diferente de som com custo mínimo. Se você não tiver uma caixa, construí-la você mesmo é fácil. Tenho caixas de 30 litros que antes abrigavam outros alto-falantes. As dimensões aproximadas são altura de 39 cm, largura de 28, profundidade de 35 cm. Use madeira aglomerada ou MDF para construir a caixa. Adicione um duto de reflexão de graves de 70 mm por 200 mm. Amorteça um terço do espaço oposto ao alto-falante e parafuse o painel. As tarefas mais complexas, seleção dos alto-falantes, crossover e geometria, já estão resolvidas para você. O crossover apresenta fiação ponto a ponto, usa componentes Moondrop e é isolado contra vibrações em relação à caixa do painel. Outro cenário é instalá-los nas paredes ao lado da sua televisão, como alto-falantes de home theater. Nesse caso, o volume interno mínimo é de 12 a 15 litros, e você também precisará de um subwoofer. Vamos resumir as especificações do hardware. A faixa de frequência operacional é de aproximadamente 40 a 25 mil Hz, com variação de cerca de mais ou menos 2 dB, sensibilidade de 89 dB e potência máxima de cerca de 50 watts. O painel utiliza alto-falantes premium da empresa italiana Faital. As dimensões do recorte para integração são 298 por 198 mm, profundidade de 85 mm e a resposta de fase é o mais plana possível. Trata-se de um comportamento de fase linear, a resposta ao impulso é muito precisa, sem caudas longas ou embaçamento. Graças à resposta plana de amplitude em função da frequência, fase linear e impulso preciso, esse sistema de alto-falantes entrega o caráter monitor necessário para testes precisos. Você ouve a textura do instrumento, o ataque, a decaída e as microdinâmicas, não a coloração da caixa. O nível do som direto equivale ao de alto-falantes distante de marcas renomadas, com preço entre 2 e 4 mil euros. Não estou inventando isso, estou dizendo com base em comparações com diferentes sistemas de marcas que ouvi anteriormente. E aqui há uma vantagem significativa em detalhes e clareza, exatamente por causa da resposta de fase linear.
Agora, a parte mais interessante é como esses alto-falantes de estante se comportam com diferentes amplificadores. Ampapa é uma opção chinesa acessível de entrada e o Ampapa D1 oferece um ótimo conjunto inicial. Este é o ingresso para o mundo do som honesto. Os graves são firmes e detalhados, os médios são claros e articulados, os agudos são limpos e delicados e a textura musical é preservada mesmo em gêneros complexos como rock e metal. Os instrumentos não se misturam em uma confusão. O palco sonoro é construído honestamente da esquerda para a direita e, em termos de profundidade, o amplificador oferece camadas bem definidas. O TPA 3255 até produz imagens tridimensionais dos músicos, o que é inesperado. E o espaço soa vivo e natural. Eversolo Play. Eu descreveria o caráter sonoro como seda neutra. O aparelho evita tanto excesso de suavidade quanto agressividade. Ele atrai você com facilidade, com um som timbricamente bem equilibrado. O Eversolo entrega graves bons e profundos, cheios de energia e uma faixa vocal de qualidade. Os agudos bem cuidados não cansam, mas ao mesmo tempo permitem ouvir tudo o que está presente em gravações bem mixadas. A textura da música é excelente. Você consegue ouvir claramente cada parte e apreciar os matizes da sua banda favorita, desde que a gravação da banda tenha qualidade compatível com o conversor digital analógico do Eversolo Play. E por fim, meu favorito pessoal em combinação com esses painéis. O Winamp Ultra tem som equilibrado e natural, sem agudos exagerados nem graves inchados. Suas vozes são levemente destacadas, com textura musical detalhada e clara. O amplificador controla perfeitamente os drivers dos alto-falantes, permitindo ouvir claramente as partes de cada membro da sua banda favorita. Em faixas bem gravadas, dá para ouvir os matizes das guitarras, vozes e pratos. O palco sonoro é detalhado e profundo, e graças ao chip de amplificação duplo, há uma nítida estratificação e separação dos instrumentos. Isso não é nível high-end, mas já é bastante respeitável. Honestamente, nenhum dos amplificadores TPA 3255 que eu vi oferecia tanta impulsão, precisão e controle nos graves. E isso funciona tanto em volumes baixos quanto altos. Controle soberbo. De olhos vendados, eu diria que é um amplificador de 1.500 ou 2.000 euros. Este é um daqueles casos em que você esquece quanto o equipamento custou e simplesmente ouve a música. Mas claro, ninguém está te limitando. Se quiser, você pode conectar um amplificador vintage ou algo como um Macintosh. O painel suporta tranquilamente uma excelente atualização de hardware. Como eu disse, o potencial deles equivale ao de equipamentos de 3 a 4.000 euros, devido à ausência de distorção de fase. O que esses painéis acústicos realmente fazem? Para mim, é uma referência de estúdio passiva acessível para comparar honestamente amplificadores, streamers e conversores digital analógico. Para um amante da música, transformar caixas antigas e robustas em verdadeiros alto-falantes de estante ou de chão de alta qualidade, sem gastar milhares de euros com novos modelos. É uma maneira rápida para iniciantes e profissionais obterem alto-falantes monitor de fase linear com resposta de frequência plana e resultados confiáveis. A montagem é simples, os requisitos da caixa são claros e os componentes são fáceis de encontrar. Como resultado, você obtém alto-falantes que equivalem em qualidade sonora a modelos de marcas renomadas com preço de 2 a 4.000 euros, mas ainda permanecem a um custo acessível. Se você estiver interessado em melhorar seus alto-falantes ou construir seus próprios alto-falantes de estante high-end usando painéis pré-fabricados, deixe suas perguntas nos comentários e tentarei respondê-las da forma mais completa possível. Aqui foi Arkady Zenin, do Premium Riff. Por enquanto é só. Que o poder do som certo esteja com você. Sinta-se à vontade para passar por aqui.